Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Romanos, capítulo 7, versículo 14. Respira fundo, que Deus vai ministrar o nosso coração aí dessa noite, amém? Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 14. A minha versão diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Versículo 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Capítulo 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Diz amém para isso. Romanos é uma carta poderosíssima, profunda, mas é uma carta muito importante para que eu e você possamos entender a dinâmica do nosso coração. Hoje, a primeira parte dessa mensagem não vai ser uma mensagem triunfalista. Na verdade, o texto que nós lemos parece deixar a nossa vida na lona. Parece que o apóstolo Paulo, ele vem aqui e mostra quem ele é. Ele não esconde as manchas, as rachaduras da sua existência. Ele demonstra isso nesse capítulo em Romanos, no capítulo 7. E então eu vou deixar o triunfo para o final, porque Deus sempre tem um triunfo para nós. Você pode dizer amém para isso? E o triunfo não é um triunfo antropocêntrico, ou seja, centrado na vida do homem, na nossa capacidade. Pelo contrário, vamos entender e vamos compreender isso no decorrer dessa pregação, que o triunfo vem de Deus e não de nós. Mas hoje existem dois tipos de mensagens que têm reinado os púlpitos das igrejas. Primeira que eu tenho notado aqui é que ministros, líderes, no esforço para enfatizar a santidade na vida de cada um de nós, eles não colocam muita ênfase na nossa graciosa aceitação por Deus, apesar de nossos pecados. Por outro lado, tem outros ministros que no seu esforço para evitar o legalismo e se alegrar na graça, eles estão relutantes em chamar pessoas, eu e você, para um autoexame rigoroso e para um arrependimento profundo. Então você vê uma ênfase em um e uma ênfase em outro. Parece que Paulo ele coloca essas duas ênfases nos mesmos versículos, condensado na história, porque não há como você desassociar essas duas coisas. Por isso que eu e você temos que sim, mergulhar em nosso coração para um autoexame, para aquilo que a gente chama de santidade na vida. E se existe algo que nós precisamos buscar constantemente, é vida de santidade, amém ou não? E para começar, nós precisamos ter esse autoexame. Aqui eu vejo uma das primeiras lições, porque o título da mensagem hoje é Coração em Desordem, e me parece que Paulo está mostrando o seu coração desordenado, eu poderia dizer um coração desequilibrado,
e eu e você temos esse coração que bate dentro de nós, um coração em desordem, e eu não estou falando de riscos cardíacos, os quais você toma um remédio, vai regular ele no seu cardiologista, eu estou falando de algo muito mais intrínseco ao âmago do ser humano. Eu estou falando desse coração, desse vazio que existe dentro de nós. E o texto aqui vai nos mostrar, a primeira lição, a realidade da luta. E existe uma luta. Terça-feira passada nós recebemos aqui uma companhia de teatro, Companhia Nissi, e o título do teatro que eles fizeram aqui para nós foi A Batalha Invisível. E quem esteve aqui percebeu de uma forma muito linda, muito bem encenada, essa batalha que existe em tirar o nosso foco. Há uma luta que os nossos olhos não podem ver, é uma batalha invisível. E aqui ele vem demonstrando nesse capítulo 7 a função dessa lei. É interessante que a lei aqui revela o pecado que havia no coração do apóstolo. Preste atenção no versículo 7, do capítulo 7, versículo 7, o texto diz: que diremos então? Ele está chegando a uma conclusão, preste atenção, que a lei é pecado? De modo nenhum, ele responde, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Daí ele dá um exemplo, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Preste atenção que o apóstolo Paulo está colocando todos no mesmo balaio. Ele fala o seguinte: olha, eu não teria sabido que cobiçar é pecado se a lei não tivesse dito não cobice. E tem tantas pessoas que falam: pastor, antes da conversão eu achava que isso era certo, eu achava que o meu modo de conduta estava correto, mas quando eu me rendo a Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus começa a colocar essa lei da vida no meu coração, eu começo a compreender o que eu fazia no passado, e eu consigo ver o absurdo do que eu vivia, porque essa lei nos conduzia, e nós temos que entender que nós precisamos de algo que nos conduz. E a lei do Velho Testamento, a lei que foi colocada para a igreja, para o povo de Deus, era uma lei de condução para a vida. Assim como eu e você precisamos conduzir os nossos filhos. Você tem filhos pequenos, você precisa conduzi-los, você precisa criá-los. E ai daquele pai e mãe que não dá limites para os seus filhos, não dá lei para eles. Você sabe que uma criança birrenta, ela não está fazendo birra pela birra. Se ela pudesse traduzir a sua birra, ela estaria dizendo: pai e mãe, por favor me corrijam. Pai e mãe, por favor me dê limites. Porque o pai e a mãe daquela criança birrenta não está fazendo o trabalho necessário de conduzi-la a tirar aquela questão do seu coração. Então a lei aqui, ela serve para apontar um caminho, ela não resolve, mas eu e você precisamos ser guiados. É por isso que nós falamos sobre a importância, por exemplo, do discipulado. O discipulado, quando você anda com alguém que pode te orientar, ele com amor vai colocar a mão nos seus ombros, e certamente vai chamar você para uma conversa, falar assim: irmão, irmã, posso falar em amor para você? Aquela conduta, aquela palavra, aquela ação que você tem dito, aqueles seus pensamentos, não condizem mais com quem você é. Então eu quero te mostrar, através da palavra de Deus, qual que é o nosso verdadeiro procedimento. Então a lei aqui, para Paulo, mostra essa realidade da luta, mas ele fala: a lei é santa, ela é boa, e a função da lei é apenas revelar o pecado e nada mais. Eu poderia dizer que a lei funciona como um espelho, mostra a nossa pecaminosidade, mas não tem poder para nos salvar. É por isso que ele fala: se a lei não tivesse dito não cobice, eu não entenderia que cobiçar é pecado. E nosso coração está sempre desejando algo mais. A cobiça parece vir já no DNA do ser humano, quando ele cresce. Você já não ouviu aquela história do Pedrinho, que sempre queria ser filho do vizinho? Porque lá no vizinho, o amigo dele pode fazer qualquer coisa, pode comer qualquer coisa, não tem horário para nada, e quando ele chega na casa dele, a mãe e o pai dele pedem para ele não comer isso, comer aquilo, come salada, vai cedo para a cama, não fica muito no computador. Ele fala: eu quero ser filho do vizinho, porque lá no vizinho não tem nada, eu posso fazer tudo. E parece que a gente está sempre querendo cobiçar alguma coisa que não é nossa. Mostra o tamanho da insatisfação que domina o coração de cada um dos seres humanos. Nós somos sempre insatisfeitos, e a cobiça, ela parece alimentar ainda mais essa insatisfação que está dentro de nós. Então ele fala que eu não teria conhecido a cobiça, não teria entendido que a cobiça é pecado se a lei não tivesse dito. E a cobiça não é um pecado, e ele coloca esse exemplo aqui,
do que fazemos. A cobiça nasce no coração mesmo quando antes dela ter sido realizada, nós já cobiçamos. Ou seja, ele não fala, olha, eu não teria sabido que roubar é pecado se a lei não tivesse dito não roubarás. Porque o roubar você tem que ir lá e pegar alguma coisa. A cobiça, ele fala, está no âmbito interno, está no pensamento, está na mente, preste atenção. Ele está colocando todos nós na mesma esfera, a esfera da culpabilidade perante a lei. A lei nos culpa, somos culpados perante ela. Ela nos mostra essa realidade da luta. Então, a vida cristã, preste atenção, meu irmão, é marcada por uma tensão contínua entre essa nova identidade que temos em Cristo e essa realidade remanescente, de uma presença remanescente do pecado em nós. Há uma luta interior no nosso coração, e você tem que entender isso. Há um discurso triunfalista e de que as pessoas não se abrem para essa necessidade de entenderem a si mesmas e se dobrarem diante do Senhor Jesus Cristo e dizer, sim, eu tenho minhas falhas, tenho meus limites. Hoje se prega um cristão Superman, uma Mulher Maravilha, sem falhas, como se a nossa vida cristã fosse assim, e com a simples observação da vida, no espelho da existência, eu e você vamos ver as nossas rachaduras, as nossas falhas, as nossas ruínas serão expostas. Quando nos expomos à palavra do Senhor, por exemplo, temos que admitir que existe sim essa luta, essa guerra interior no nosso coração. E Paulo descreve essa luta, ele fala, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, eu acabo fazendo, eu me encontro lá. Ele diz, miserável homem que sou. Que declaração forte do apóstolo Paulo para cada um de nós. Então, como eu disse, a lei é esse espelho que mostra o nosso rosto sujo, mas que não tem poder de limpá-lo. Mas é uma realidade da luta e do conflito desse coração em desordem. Segunda questão que eu vejo aqui é esse conflito interior, que eu já mais ou menos falei aqui no primeiro ponto. Mas essa experiência do conflito interior é muito bendita no versículo 14 em diante, do qual nós nos concentramos aqui na leitura. Ele fala, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Paulo, ele olha para si mesmo e fala assim, eu não consigo me compreender. Eu vejo que eu falo algo e acabo fazendo outra coisa. Tenho certeza que ninguém é assim, amém ou não? Você sabe que está errado e você faz. Você sabe que vai dar errado, mas você faz. Você entende que aquilo não vai agradar o coração de Deus, mas a realidade da luta interior, desse conflito interior, acaba te levando a fazer aquilo que mais satisfaz o seu coração, esse conflito. E aqui muito se fala sobre o capítulo 7, se Paulo está falando de uma pessoa ainda não salva, ou de uma pessoa salva. Há uma divisão entre os comentaristas bíblicos aqui nesse entendimento. Mas eu fico com aqueles que entendem que Paulo está falando de uma experiência de um cristão, por mais maduro que ele seja, de um conflito interior, de uma luta interior com a nova identidade em Cristo e com essa remanescência do pecado querendo reinar soberano sobre a nossa vida. Então essa luta que todos nós que um dia confessamos Jesus como Senhor e Salvador, passamos por ela, enfrentamos ela, é um conflito interior. Quais são as marcas dessa luta? Primeiro, versículo 18, ele fala, na minha carne não habita bem nenhum. Olha que confissão de Paulo. Ele diz, olha, na minha carne não existe bem nenhum. Então, para aqueles que acham que existe alguma bondade em si mesmos, que não seja uma ação do Senhor na sua vida, estão totalmente equivocados, enganados. O próprio apóstolo Paulo, não estou falando de qualquer um, estou falando do grande apóstolo Paulo. Aquele responsável, o grande responsável por, quem sabe, toda a doutrina do Novo Testamento, depois dos evangelhos. Ele sistematizou de alguma forma o modo em que pensamos do cristianismo. Nós olhamos para as cartas do apóstolo Paulo e começamos a entender valores como justificação pela fé, salvação, santificação e tantos outros temas importantes e caros para nós cristãos. O apóstolo Paulo está falando assim, na minha carne não habita bem nenhum, eu já procurei em qualquer circunstância da minha vida e não achei esse bem. É uma confissão, é uma serenidade absoluta sobre si mesmo. E eu e você temos que fazer esse exercício. Será que nós temos uma convicção de quem realmente somos? Ou enganamos a nós mesmos?
Sabe aquela pessoa que começou a falar tanta mentira que começa a acreditar na mentira dela? Sejamos abertos aqui. Paulo está falando de nós mesmos. Paulo está escrevendo como se fosse um diário, uma descrição de cada um de nós. Minha carne não habita bem nenhum. E ele continua. Essa expressão dessa luta, na verdade, é um atestado à nossa falência como seres humanos. Paulo está dizendo, somos falidos como seres humanos, não há esperança para nós. Por isso que ele fala, miserável homem que sou. Outra marca dessa luta, ele fala, eu quero fazer o bem, mas não consigo. Essa tensão que evidencia alguém que ama a lei de Deus, que ama o Senhor. Ele não está dizendo que ele não ama. Eu amo a lei do Senhor, eu desejo os teus atos, mas existe uma tensão de fazer o bem que eu não consigo. Esse constante, como eu disse, conflito interno, interior no nosso coração. Nós passamos por ele. Ele também fala sobre a presença do pecado. E aqui é muito importante entendermos. Ele fala, o pecado que habita em mim. Olha a expressão que ele faz. Ele fala de um pecado que habita nele. Mas é um pecado que habita nele, mas não o define. Diz amém para isso. O pecado pode habitar em nós, mas não deve definir quem somos. O pecado pode ser um acidente na nossa vida, mas não pode dirigir aquilo que somos. Porque nós somos filhos e filhas de Deus, redimidos pelo sangue do Cordeiro, como celebramos hoje mais cedo na ceia do Senhor. Amém ou não? Então, quando entendemos isso, os nossos tropeços não podem nos definir. Eu lembro de uma situação em que eu estava atendendo um casal, e esse marido, ele tinha sérios problemas com bebida. Eram problemas tão sérios que, às vezes, a esposa me ligava e dizia, ele está caído aqui já por algumas horas de tanto beber. E eu comecei a fazer um discipulado com ele, acompanhamento com esse homem, e ele se levantava e caía algumas vezes, se levantava e caía algumas vezes. E eu me lembro de uma dessas situações, desses tropeços na história dele, em que a esposa ligou, ele já estava acordado, e eu pedi para falar com ele mesmo no telefone. Ele ficou muito entristecido, envergonhado de pegar o telefone comigo. Eu insisti, não, eu quero falar com ele, diga que eu quero falar com ele. Ele imaginou que eu ia dar uma bronca nele, mais uma bronca. O pastor já está andando comigo tantas vezes, quantas vezes ele já me levantou, me exortou, já falou, eu já sei a verdade. Então eu peguei o telefone e falei, boa noite fulano, eu quero dizer para você, eu não tenho nada para ouvir de você, mas eu tenho algo para falar para você, que o que você fez não te define mais, não combina mais com você, não combina mais com o Filho de Deus que foi restaurado. Então levante-se, tome um café preto bem forte, peça perdão para a sua família, peça perdão a Deus e recomece a sua história, porque o seu pecado não te define, amém ou não? Quem sabe nós temos que dar uma lição para nós mesmos, porque eu vejo tantas pessoas que tropeçam no pecado e ficam lá caídos, são vencidos não pelo pecado já consumado, são vencidos por uma perspectiva errada de si mesmos, se veem como aqueles homens que foram espiar a terra. Olha, a terra é linda, é maravilhosa, mas são gigantes, nós somos como gafanhotos aos seus olhos, somos tão pequenos, não dá, esquece. Enquanto deveríamos ter a visão de Josué e Caleb, realmente, o pecado é grande, é forte, mas Deus está conosco, e vamos comê-los, parti-los como se estivéssemos comendo um pão, e sairemos vencedores daquela situação, pois quem nos define é Jesus Cristo, e Ele diz que Ele com alto preço naquela cruz nos comprou e nos fez filhos e filhas de Deus. Então todas as vezes que você tropeçar no pecado, se levante, se arrependa diante do Senhor, peça perdão para as pessoas que você feriu, e diga, isso não me define. Esse é o conflito que está dentro de nós, e nós temos que olhar para ele. Há uma guerra, e ele diz, entre essa mente renovada do Espírito, essa nova natureza, e a carne, que outros textos vão falar dessa velha natureza, que tenta dominar. Então eu tenho que entender que existe sim um conflito interior. Há pessoas que procuram mudar de vida pelo risco daquilo que estão fazendo. Por exemplo, as pessoas pensam assim, se eu continuar fazendo isso vai me causar problemas, então é melhor eu mudar. Isso é muito mesquinho, muito pequeno pensar assim.
É claro que isso pode te ajudar a fazer algumas contas, um balanço na vida e realmente você parar. Mas se você quer parar uma atitude, um hábito pecaminoso apenas pelas demandas ruins que esse hábito está trazendo para a sua vida ou trará para a sua vida, isso é muito pequeno perto do que Deus quer para mim e para a sua vida. Quantas vezes nós somos motivados apenas por isso e não por um amor grato ao que Deus fez à nossa existência? É por isso que temos pecados de estimação, porque geralmente os pecados de estimação são aqueles pecados que só você sabe e Deus. Mas, como só você sabe e Deus, isso não tem ferido muito você, isso não tem ferido as pessoas. Você começa a pensar como a sociedade: se isso faz mal para mim, não há problema nenhum. Ao invés de você pensar: o que isso tem pesado no coração de Deus? Como isso tem ferido o coração do meu Salvador? Porque Ele levou esse pecado que só você sabe e só Deus sabe. Ele levou e pagou esse pecado naquela cruz. Esse pecado, meu irmão, que nós guardamos no nosso íntimo e que ninguém sabe, só eu e Deus, também foi levado na cruz. Também rasgou a carne de Jesus. Também feriu Jesus naquela cruz. Também perfurou os seus punhos naquele madeiro. Precisamos ir mais fundo do que isso. Vida de santidade. Precisamos buscar transformações duradouras. Sabe que o nosso coração é como um ferro frio, que ele precisa do fogo da palavra, da paixão por Deus, da ação do Espírito, para modelar, remodelar o nosso coração. Tal é o nosso coração endurecido, e é o que chamamos de a desordem do amor. O amor do nosso coração está em desordem, assim como o nosso coração em desequilíbrio, em desordem, o amor da nossa existência está também, porque deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas, amém ou não? Mas ao invés disso invertemos, amamos a criatura e a criação no lugar do Criador. Invertemos isso, existe esse desequilíbrio, essa desordem. É interessante como que Deus trabalha no nosso coração. Há um homem muito famoso chamado Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Ele falou sobre um vazio existencial que ele mesmo tinha. No seu livro chamado Confissões, ele escreve a seguinte frase: procurava o que havia de me saciar e não encontrava senão ociosidade e vazio. Vou ler de novo. Eu procurava por aquilo que podia me saciar e encontrei a não ser um vazio e ociosidade. Ele se deparou com um vazio existencial da sua história. Agostinho, ele está mostrando isso. Olha, eu procurei muita coisa, mas dentro de mim só encontrei um vazio, e esse vazio existencial. E falando de Agostinho, ele vê esse vazio como um caminho da alma para Deus. Preste atenção. Ele está dizendo que até mesmo o vazio que o homem se encontra é como se fosse um anzol da mão de Deus para puxar essa pessoa do fundo do poço para Ele mesmo, porque quando você está no fundo do poço, você não tem outro lugar a não ser nos braços do Senhor Jesus. Diz amém para isso. Quem sabe muitos aqui estão nesse vazio existencial, nesse buraco da alma, procurando se saciar em tantas coisas, e na verdade esse vazio existencial está apontando para único que pode saciar o nosso coração. E fazendo referência a Agostinho, no seu livro Confissões, já no primeiro capítulo, ele fala: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Vou repetir: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Ele fala: eu fui feito para ti, eu só encontrarei descanso, repouso, quando nas suas mãos eu realmente me debruçar. Agostinho está falando isso. Então esse vazio da nossa existência, na verdade ele ainda usa isso para nos atrair para si mesmo. É por isso que tantas pessoas, quando estão lá no fundo do poço, é lá que elas têm um encontro com Cristo Jesus. Você há de se lembrar da história linda, da parábola do filho pródigo. Esse filho mais novo, que saiu de casa, pegou todo o dinheiro,
quis ignorar toda a sua história, sua criação, seu pai, deixou seu pai ferido e foi levar a sua vida, como se não existisse amanhã. Mas o amanhã sempre chega, tem sempre um preço a ser pago. Ele gastou todo o dinheiro, entristeceu muitas pessoas, machucou muitas pessoas, e eis que lá no fundo do poço, querendo comer a comida que ele servia aos porcos, porque esse era o trabalho dele no final da sua existência ali, então ele cai em si e fala: eu preciso voltar para a casa do pai. Esse último suspiro foi esse anzol que Deus fez para pescar homens das profundezas do vazio da sua existência. Então eu me deparo com o triunfo, e agora eu quero mudar a temática da mensagem. A lei nos aponta que precisamos do Senhor, mostra essa desordem do nosso coração, essa desordem do amor, que amamos a criatura e a criação ao invés do Criador. Nós entendemos que fomos feitos para o Senhor, e que esse vazio aponta como se fosse um rio que vai correndo nas suas margens até encontrar o oceano, que é onde ele se deságua e encontra o seu destino final. Esse é o nosso coração em busca de satisfação, só encontrará em Cristo Jesus. É por isso que ele aponta que essa esperança que está somente em Cristo, essa libertação da escravidão do pecado, quando ele declara bem alto: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas logo em seguida ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele faz uma pergunta retórica: eu sou miserável. Ele atesta quem ele é, ele entende o seu posicionamento, ele entende a sua falha, o seu vazio, mas ele também declara: quem pode me livrar disso? E ele já responde: graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, que me salvou desse vazio, e me preencheu e me deu vida. Apesar da luta que o apóstolo Paulo passava, ele compreendia que somente por meio de Jesus Cristo poderia ter essa vitória. Então eu e você temos que entender que não vai ser uma dinâmica, não vai ser um livro, não vai ser as estratégias humanas todas que vão nos livrar disso, a não ser Jesus Cristo. E somente Ele pode tirar isso do nosso coração, somente Ele pode preencher a nossa vida, a nossa existência. É por isso que no capítulo 8 ele fala: agora pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a lei não pode me condenar mais, porque ela não me define. Apesar dela estar ainda conflitando dentro de mim como essa velha natureza, ela não tem o poder de me definir, ela não pode me acusar mais, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você e eu da lei do pecado e da morte. Essa lei do Espírito da vida que sopra a vida sobre o nosso coração. Então como é que eu venço essa luta interior? Como é que eu coloco o meu coração em ordem? A não ser nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo, a não ser nessa confissão de que Ele pode colocar o nosso batimento cardíaco espiritual em ordem. É Jesus Cristo, somente Ele. E eu quero trazer algumas conclusões aqui. A primeira: a verdadeira maturidade cristã reconhece fraquezas. Meu querido, é na vulnerabilidade que Deus trabalha no seu coração. Diga isso para a pessoa que está ao teu lado: é na vulnerabilidade que Deus trabalha no seu e no meu coração. É nesse ponto. Quem sabe eu e você chegamos no fundo do poço, mas é lá que Deus trabalha, é na dor da existência da alma. É lá que Deus vem com as suas mãos curadoras, modelando nosso coração. É quando nosso coração deixa de ser um metal frio, e ali aquecido pela voz do Senhor, ele começa a ser modelado pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Diz amém para isso? Segundo, a lei mostra a nossa fraqueza, mostra a nossa falência, e isto nos aponta para Cristo. Então toda vez que você sentir-se vazio, lembre-se, você é como o rio, clamando pelo oceano. Você está correndo a muitos quilômetros por hora, sua existência está passando dia após dia, mas você está correndo como se te quisesse encontrar e desaguar no oceano da graça do Senhor. Terceiro, devemos lutar com confiança e não com culpa, sabendo que se tropeçarmos, levantaremos.
não pelas nossas próprias forças, mas pelas mãos do Senhor. Você lembra daquela passagem que o apóstolo Pedro foi convidado a andar sobre as águas? Jesus falou assim: venha, Pedro. Ele falou: eu vou, mestre, se o Senhor me chamar eu vou. E Pedro, ele dá os primeiros passos. Diz o texto que Pedro andou sobre as águas. E Pedro, ao andar sobre as águas, ele ficou entusiasmado no começo, mas passos seguintes ele ficou muito assustado. Ele começou a entender que aquilo não era normal, não é normal um homem andar sobre as águas. E ele começou a ver o mar, as ondas, a escuridão, a profundidade. Ele temeu e afundou, ao invés de olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo que concedeu que ele andasse sobre as águas. Nós somos assim, nós começamos bem, mas começamos a olhar as circunstâncias e naufragamos. Nós começamos a olhar o autor e consumador da nossa fé, os nossos olhos estão fitos nele, começamos a entender e compreender essa vida cristã renovada, mas eis que nos vemos afundando, naufragando. Mas eis que qual mão estava lá para socorrer Pedro? As mãos de Jesus Cristo. Então toda vez que caímos e naufragamos, basta dizer: Senhor, salva-me, salva-me, Senhor. Pedro foi levantado daquele naufrágio, foi resgatado daquela visão equivocada das trevas, e foi conduzido mais uma vez àquela embarcação. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que Romanos 8 diz: já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Há um pastor do século XVIII, muito conhecido, chamado John Newton. John Newton, ele escreveu um grande hino, muito conhecido na América do Norte, chamado Amazing Grace, graça maravilhosa, extraordinária. Mas antes de ser um pastor, ele foi um homem que fazia mercado com a escravidão, ganhava dinheiro com a escravidão. Ele conduzia os escravos para a escravidão. Ele não tinha esse coração, o coração dele era como um ferro frio. Vivia pela lei do pecado, vivia escravo do pecado. Ele que pensava ser livre, na verdade ele estava escravo. Mas aqueles negros que eram escravos, apesar de toda a condição que eles tinham, diz John Newton que nas noites eles cantavam algumas melodias, nessas viagens longas pelo oceano, e aquelas melodias de alguma forma penetraram o coração mais duro de John Newton. Mais tarde ele vem e escreve e compõe esse lindo hino chamado Amazing Grace. Mas John Newton, que virou pastor, ele saiu de essa condição desse homem que trazia e negociava escravos, ele se tornou um pastor abolicionista. Ele lutou contra a escravidão, porque o evangelho alcançou a existência de John Newton, que ele mudou a sua perspectiva de vida. Ele que vivia da escravidão, agora ele pregava contra, ele procurou a abolição da escravatura. Ele procurou se envolver com isso, porque ele entendeu, pela lei do Espírito da vida, que tudo que ele fazia era errado, era pecaminoso. Ele abandonou aquela vida. E quando ele morreu, ele pediu, ele mesmo compôs as palavras que iriam na lápide do cemitério. Escuta as palavras de John Newton. Ele fala o seguinte: John Newton, outrora infiel e libertino, servo de escravos na África foi, pela rica misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi preservado, restaurado, perdoado e designado para pregar a fé que há muito se esforçava para destruir. Preste atenção, John Newton coloca na lápide do seu cemitério, para que ninguém esqueça que ele estava ali, mas a sua vida pregressa o envergonhava, mas a sua vida mudava, exaltava o nome de Cristo Jesus. Ele fala: eu que fui preservado, restaurado, perdoado e no fim fui designado para pregar a fé que antes eu tentava destruir. Como diz aquele meme daquele menininho: olha o que Deus faz com a gente. Hoje eu sou baterista na igreja. Mas é isso. Olha o que Deus faz com a gente. Pega um Paulo
e transforma num pregador da palavra. Pega um José e o torna o pai do Filho de Deus. Pega Maria, uma jovem, e a torna bem-aventurada, e ela traz à luz Jesus. Pega João Batista, pensa num doido, varrido, comia gafanhoto com mel, era doidão da cabeça, usou um doidão para preparar o caminho do Senhor. Você pega Abraão, teve um filho com 100 anos, duvidou de Deus. Sara, sua esposa, ela riu de Deus quando Deus falou que ela teria um filho. Mesmo assim, Deus cumpriu a promessa. Eles tiveram o filho da promessa, Isaac. Você pega o próprio Jacó, enganador. Deus usou o enganador para formar o seu povo, e de enganador ele foi renomeado, digamos assim, para Israel, príncipe do Senhor. Ele pegou homens falidos e os usou poderosamente. Assim como John Newton, esses homens e mulheres da palavra foram preservados, restaurados, perdoados e designados para essa missão. Mas eu quero terminar essa mensagem com uma última frase do próprio John Newton, que parece expressar um pouco a nossa oração no final dessa mensagem. Eu quero que você escute com muita atenção as palavras dele. Olha só, ele diz: eu não sou o que eu deveria ser, eu não sou o que eu quero ser, eu nem mesmo sou o que eu espero ser, contudo, eu não sou o que eu costumava ser, e pela graça de Deus, eu sou o que sou. Que coisa linda! Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu não sou aquilo que eu espero, que eu desejo ser, mas eu não sou o que eu costumava ser, e pela graça de Deus, eu sou o que sou, redimido, restaurado, perdoado e designado para uma missão. Amém?